No primeiro vídeo do canal, eu conversei com vocês sobre a fuga da torpeza. Então, não só o que é torpeza, mas qual é o caminho para você chegar lá e por que é tão importante fugir disso. Só que algo começou a me incomodar muito, que foi ter dito para vocês de onde sair, do que fugir, mas não ter falado sobre para qual lugar você está indo. Porque quando você não tem um objetivo claro em mente de onde você quer chegar, você não consegue perceber o seu progresso, você não consegue perceber sua conduta mudando, você não consegue perceber que está mais próximo de um objetivo porque você não tem um objetivo. E com isso, ainda que você estivesse muito perto de chegar no extremo oposto do lugar onde você estava, a tendência de você voltar correndo para o lugar que você reconhece é muito grande. Então, de você sentir a frustração de não estar indo para lugar algum e voltar correndo para a torpeza, voltar correndo para o rumo à torpeza. Então, eu resolvi trazer para vocês o extremo oposto do que seria o fundo do poço, o extremo oposto do que seria a torpeza. Porque é fundamental que a gente tenha um destino, uma percepção de destino, um objetivo, um lugar onde você quer chegar e que você trabalha todos os dias para conseguir chegar lá. Então, qual é o extremo oposto da torpeza? Antes, vamos voltar aqui no que era a torpeza para a gente entender do que a gente está falando. A torpeza nada mais é do que a ausência de recusa, um caminho recheado de ausência de recusa, fascinação pelo prazer e acúmulo de vícios. E nós conversamos sobre essas três coisas lá no primeiro episódio do podcast. E quando a gente vai falar sobre o extremo oposto de tudo isso, nós vamos falar sobre a sobriedade. E a sobriedade, se a gente for pegar o significado literal dela, é muito além de simplesmente não estar sendo guiado por uma substância. A sobriedade é a moderação, a temperança e o equilíbrio. Então, são três coisas que vão trazer clareza e discernimento para a sua vida. Então, quando a gente vai falar de um estado de clareza e discernimento, nós estamos falando de um lugar que você chega em que não tem mais filtros que sujem a sua percepção das coisas. Então, a sua maneira de enxergar, a sua maneira de sentir, a sua maneira de perceber as coisas que acontecem com você não tá mais recheada de vícios, não tá mais cheia de hábitos que agridem você de certa forma, sabe? Então, quando a gente vai falar a respeito de um estado de clareza e discernimento, é um lugar em que você consegue ponderar tudo aquilo que te é oferecido sem o viés de um vício. E aí vamos trabalhar nessa frase. Então, uma ponderação sem o viés de um vício. Tudo aquilo que é colocado diante de você na sua vida, tudo aquilo que te é oferecido, é digno de ponderação. Então, sempre que você se vê diante de uma situação, sempre que você se vê diante de uma decisão, trazer impulsividade para isso costuma ser um problema. Porque você só vai reagir a ela de forma impulsiva quando você não consegue perceber o quanto aquilo pode te afetar. E está sendo guiado por um viés. E quando a gente vai falar do viés do vício, eu quero que vocês entendam como vício tudo aquilo que te agride enquanto ser humano. Então, tudo aquilo que agride a sua mente, tudo aquilo que agride o seu corpo, tudo aquilo que agride a sua alma. E digo isso porque geralmente quando a gente vai falar de vício, a gente pensa muito logo em álcool, em droga e assim vai. Só que o vício é um ciclo que você entra que, ao mesmo tempo que você sente que aquilo te protege de certa forma, você percebe o quanto aquilo tá te agredindo e no fim do dia só te faz muito mal. Então, se a gente for trazer um exemplo, existem vícios que vão afetar a sua vida fisicamente, e aí sim a gente pode falar de drogas e afins, mas existem ciclos viciosos de pensamento, então pensamentos de automartirização, de autocomiseração, que você sempre entra em absolutamente qualquer coisa da sua vida. Você se torna uma pessoa muito autorreferente, e isso vai agredir a sua mente,
ou então a facilidade de você corromper os seus princípios, seja lá por qual motivo, agredindo a sua alma, agredindo a sua ordem. E todas essas coisas, tudo aquilo que destrói a sua clareza e a sua ordem, vão distorcer a sua percepção da realidade. E aí, a gente vai entrar no que eu estava escrevendo e percebi que as coisas acontecem como um ciclo. Então, seria um ciclo de entorpecimento, digamos assim. Você tem a sua clareza destruída por alguma coisa que te agrediu muito. E isso pode ser algo externo a você, pode ser algo que veio de você, pode ser simplesmente uma circunstância. E no que isso te agride, a sua clareza, a sua percepção das coisas fica distorcida. Então, no momento em que a sua clareza é destruída, a sua percepção da realidade muda. E você passa a enxergar a sua realidade a partir daquilo que aconteceu com você, a partir daquilo que foi feito com você, a partir daquilo que você fez com você, que seja. Então, muitos de nós, às vezes, vivemos uma realidade pautada em trauma, muitos de nós vivemos uma realidade pautada em ciclos viciosos que nós entramos por causa de algum momento da sua história em que houve uma negligência, algum momento da sua história em que houve uma rejeição, algum momento da sua história em que houve um abuso, e tudo isso começa a se tornar a sua forma de ver as coisas, a sua forma de sentir as coisas, a sua forma de pensar as coisas. Então, todos os sentidos que gerenciam o seu comportamento, que gerenciam a sua conduta, estão contaminados por aquilo que aconteceu, por aquilo que destruiu a sua clareza. Então, a destruição da clareza traz uma percepção distorcida da realidade que vai te carregar para uma necessidade de fuga. E essa necessidade de fuga geralmente é saciada por uma forma de entorpecimento, seja ele qual for. Então, o entorpecimento, o vício, esse ciclo nada mais é do que o lugar para onde você corre sempre que você sente necessidade de fugir. Sempre que você sente necessidade de fugir do ambiente, sempre que você sente necessidade de fugir da sua cabeça. Então, esse lugar, esse entorpecimento, esse lugar que te entorpece, que te agride, só está reforçando um ciclo que precisa ser rompido. Porque é possível que você se veja por lentes limpas novamente, sabe? Então, quando você compreende o momento em que você começou a tentar fugir da sua realidade, você percebe que muitas vezes o que você está chamando de realidade, na verdade, foi uma distorção dela, por algo que de fato aconteceu. Só que, por mais que aquilo que tenham feito com você não seja culpa sua, por mais que aquilo que aconteceu não seja culpa sua, por mais que aquilo que está querendo te fazer fugir não seja culpa sua, a vida é sua. Então, a responsabilidade de romper com esse ciclo e, digamos, reescrever a história, ou continuar a história de um jeito diferente, é sua. Só você pode fazer isso. E aí a gente vai conversar sobre a quebra desse ciclo. Se ele se iniciou pela destruição da clareza, a gente precisa trazer a clareza de volta. Então, nós precisamos jogar luz sobre o que é que te entorpece, para jogar luz sobre do que é que você está fugindo, para conseguir jogar luz no qual foi o evento que trouxe uma destruição, uma distorção da realidade ao ponto de você querer tanto fugir dela. E no primeiro episódio eu lembro que eu falei muito com vocês que o benefício da realidade é a verdade. E por mais dolorosa que a verdade possa ser às vezes, você só consegue manejar a sua realidade quando você tem acesso à realidade verdadeira, sabe? Quando você foge muito dela, você só reforça uma visão que está te machucando. E quando você reconhece a sua realidade, reconhece os seus ciclos, reconhece aquilo que te machucou, aquilo que te fez mal, você consegue perceber comportamentos, condutas, conclusões que precisam ser mudados. Precisam ser mudados porque são provenientes de uma lente que está muito suja. Porque ela está cheia daquilo que não é parte de você. E sim algo externo que te afetou de uma maneira muito intrínseca. Então, algo que agride a sua mente, algo que agride seu corpo, algo que agride a sua alma de alguma forma, é algo muito sério. Mas para tratar isso, ignorar a realidade não é um ponto fundamental, sabe? Então,
quando a gente vai trazer o estado de sobriedade, a gente precisa entender que é uma busca constante pelo extremo oposto de um estado de torpeza. Então, a partir do momento que você reconhece aquilo que está te entorpecendo, você consegue traçar o caminho contrário, sabe? E é por isso que é tão importante. Porque uma vez que você compreende o que na sua realidade está reforçando tantas sensações muito ruins, tanto tormento sobre você, você consegue começar a desenhar esse caminho de volta. E buscar, mudando pequenos comportamentos aqui e ali, o extremo oposto. Então, quando a gente vai falar de torpeza e sobriedade, é necessário ter essa visão de que nós estamos falando de realidades extremas, sim, completamente polares. Então, não existe você estar no meio termo. Porque ou você está diariamente e constantemente caminhando para o total entorpecimento, ou você está diariamente e constantemente caminhando para uma completa sobriedade. Não tem como. São polos que te exigem por inteiro. Exigem a sua dedicação e a sua persistência por inteiro. A diferença é que um você talvez não sinta que está sendo carregado para lá. O outro vai exigir um tanto de esforço, porque é muito mais fácil a gente se guiar por aquilo que a gente pensa que está nos protegendo, quando na verdade é exatamente aquilo que está te machucando. Então você pensa que a sua forma de lidar com o trauma foi a melhor que você achou. Só que hoje você é a pessoa que não consegue manter ninguém perto de você. Então, aquilo que você pensa que está te protegendo está te colocando num rumo que só te machuca ainda mais. Enquanto que se você tratar, e isso dói, enquanto que se você tratar aquilo que realmente é a raiz do problema e começar a ofertar para você mesmo um ambiente diferente, uma conduta diferente, uma visão diferente, isso exige esforço. Porque é um caminho contra fluxo, sabe? Só que é um esforço que vale muito a pena porque em algum momento vai se tornar o seu normal. E eu já conversei sobre isso com vocês no Instagram. O início do processo de mudança, de romper um ciclo ou de iniciar algo novo. Nesse início, a sua mente vai te odiar. A última coisa que você vai querer fazer é persistir com isso. Só que quando você começa a sentir essa vingança da sua mente, do seu corpo, que seja essa revolta, na verdade, não é nem uma vingança, mas uma espécie de revolta, nada mais é do que um sinal de que você já deu o primeiro passo na direção oposta. Então, que essa seja a motivação para você persistir, sabe? Porque em algum momento você vai se adaptar a uma nova realidade, porque isso é muito possível, isso é muito plausível. Então, o rumo à sobriedade, quando a gente conversa aqui sobre hábitos, o que você está consumindo, o que você. É porque, geralmente, quando a gente está se guiando para um caminho de entorpecimento, a gente dá preferência para entreter aquilo que vai alimentar os sentimentos que a gente pensa que nos protegem, mas na verdade nos machucam, sabe? Então, você vai consumir aquilo que entretém o seu medo, que entretém a sua necessidade de fuga, sabe? Que entretém a sua fantasia. Então, em tudo isso, convém que a gente perceba o que é que pode estar me entorpecendo e como eu saio desse lugar e para onde eu tô indo. E nesse para onde eu tô indo, não hesitem em pensar que é assim o extremo oposto. Porque uma pessoa completamente dependente de uma droga, por exemplo, vai querer se ver completamente livre dela. Não tem um meio termo. E isso é assim em muitas áreas da nossa vida, tudo bem? E eu fiz toda essa conversa porque não sei se eu nem me apresentei, né? Mas vamos chegar lá. A essa altura, possivelmente o canal já teve algumas mudanças, meramente porque eu tava muito incomodada com a proposta de dizer pra vocês, de ficar falando pra vocês, fujam disso, disso e disso, e não dar uma direção. E eu reconheço a importância dessa direção porque na história da minha vida, por mais que eu tenha sido criada num contexto muito bom, com uma percepção muito certa, uma percepção muito grande do que era certo e errado, uma noção com pessoas à minha volta que saberiam me orientar diante de situações que poderiam me colocar num caminho ruim. Eu sei a importância de você saber para onde você está indo e eu sei como é bom a gente ter para onde se guiar. E uma vez que isso me foi ofertado na minha vida e é algo que eu usufruo muito,
e ainda tenho questões que estão sendo tratadas, questões que estão sendo lidadas, eu não vejo motivo de não priorizar, apresentar esse caminho para fora da torpeza para vocês, além de simplesmente ficar reforçando o que ela é e o que pode estar te levando para lá. Então, nós teremos algumas pequenas mudanças. O podcast agora, o nome dele é Sede Sóbrios, baseado em 2 versículos de 1 Pedro. Um eu anotei que é 5:8, 1 Pedro 5:8. O outro tá ali pelo capítulo 1 ou 2, não lembro agora. Mas entramos em outro ponto também. Eu sou cristã. E quando a gente vai falar a respeito de sobriedade, tudo que foi tratado aqui é biblicamente pautado. Então, muitas das coisas que eu vou vir a trazer para vocês têm essa base. E é óbvio que, assim, questões mentais, questões físicas serão tratadas como questões mentais e físicas, mas questões espirituais serão tratadas como questões espirituais. E eu acredito que convém deixar para vocês que o meu maior objetivo aqui é que vocês saiam de todos os vídeos, principalmente desse aqui, com a convicção de que é possível, sabe? É possível voltar a ter clareza, é possível voltar a ter ordem, é possível voltar a ter alegria, é possível voltar a ter paz, é possível. E diante disso, eu quero eu quero trazer para vocês episódios, assuntos que vão apresentar o que pode estar te entorpecendo, o que pode estar agravando o que te leva a ter uma percepção distorcida da realidade, o que pode estar distorcendo ainda mais a sua realidade e como sair disso. Porque eu acredito que esse é o caminho fundamental. Então, eu esqueci que o microfone estava aqui, eu toquei nele algumas vezes, mas eu acho que não vai dar nada não. Então, a minha proposta aqui é que a gente conheça juntos e naquilo que eu já sei poder apresentar para vocês o caminho de volta a um estado de completa sobriedade. E enquanto eu escrevia esse roteiro, a única coisa que eu pensava é que é da vontade de Deus que a gente esteja distante de tudo aquilo que destrói ou perverte a maior criação dele, a principal criação dele, que somos nós. Então, convém que antes da gente falar, que enquanto a gente fala a respeito daquilo que pode estar te afundando, a gente consiga colocar a luz, a gente consiga mostrar qual é o caminho para fora, sabe? Qual é o primeiro passo, quais são os passos seguintes e qual é o maior objetivo em cima disso. Pois bem, me apresentar, porque eu esqueci de fazer isso no início, geralmente eu faço isso no início do vídeo. Meu nome é Juliane, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se você está voltando, muito obrigada por estar aqui. Eu tenho 19 anos e eu acho que a coisa principal que a gente vai falar aqui sou cristã. Tenho um perfil no Instagram onde eu falo de muitas, muitas coisas. Também sou estudante de nutrição. Só que não, definitivamente não é só disso que a gente trata. Então sigam lá, se inscrevam, curtam o vídeo, comentem o que vocês acharam e acredito que eu volto semana que vem já. Tô priorizando colocar um vídeo por semana. Mas só daqui a 2 semanas, enfim, nos veremos em breve.